Bem, o nosso objetivo da palestra de hoje é conversarmos sobre o sistema imune. E nossa preocupação é tornar as informações bem didáticas, fáceis, tanto para o não especialista em imunologia, como para o iniciante na imunologia e para o próprio imunologista que queira se atualizar. Nós vamos procurar dividir a nossa conversa em 3 partes, que é a formação das células, dos elementos figurados do sangue, vindo da medula óssea, dando como consequência a formação das células T de timo, das células B, a inter-relação entre as células T e B e a formação das mais novas células, são chamadas linfócitos T reguladores. Nós sabemos que ainda na medula óssea, no baço e no fígado, no momento da formação do indivíduo, na embriogênese, esses 3 órgãos, o baço, o fígado e a medula óssea, são capazes de formar os elementos figurados do sangue. E a gente entende depois que na vida extrauterina, somente a medula óssea vai ser capaz de formar os elementos figurados do sangue. Em determinadas doenças, então, esses órgãos, o fígado e o baço, quando a medula óssea não é capaz de formar as hemácias e os leucócitos, esses órgãos, então, novamente vão sofrer uma hiperplasia, o fígado e o baço, formando uma hepatosplenomegalia, numa tentativa de suprir a função da medula óssea na formação dos leucócitos e das hemácias. Ainda na medula óssea, as células formadoras de colônia, os stem cells, as células pluripotentes, elas são capazes de originar qualquer tipo de célula que vão formar o tecido hematológico, tanto as células vermelhas como as células brancas. Na medula óssea, as células formadoras de colônias, denominadas unidade formadora de colônias, elas são capazes de dar origem a qualquer tipo de célula do sangue. A partir de um momento, começa a existir células que estão comprometidas, é uma linhagem final. Nós temos as células comprometidas eritromielóides e as células comprometidas linfóides. As células comprometidas eritromielóides vão dar formação dos eritócitos e de vários leucócitos, exceto os linfócitos, que serão formados pelas células comprometidas linfóides. Muito bem. Como é que essa formação ocorre? As células formadoras de colônias, com as suas produções de várias substâncias que vão atuar entre os leucócitos, chamadas as interleucinas, são capazes de efetuar uma ação nas células através da estimulação do seu DNA, que vão se dar origem às células dos leucócitos e eritócitos. Então, nós já sabemos que na própria medula óssea, as interleucinas, interleucina 1, interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, são substâncias que são capazes de induzir a formação de um grupo de células que vão migrar para a periferia, células, os linfócitos B, os linfócitos T e os outros leucócitos, assim como os eritócitos. É muito interessante que essas células, ao migrarem para a periferia, algumas já saem imunologicamente competentes, não precisando passar por nenhum outro órgão, para que tenha sua função plena no sistema imune. São chamadas as células B. Elas são assim chamadas porque nas aves, elas precisam passar por um órgão estimulador, informador, que é a bolsa de Fabrício. Então daí vem o nome linfócito B de bolsa. Então ela já sai da medula óssea, basicamente imunologicamente competente, vai sofrer informações no sistema linfóide periférico que nós vamos conversar na segunda parte dessa palestra.